Olá, bem-vindo ao Mente Aberta, um programa feito com muito carinho para você, apresentado pelo pastor Cássio, que hoje será apresentado por mim, Márcia Rezende. Um programa muito especial porque nós estamos no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Atitude. E quando a gente veio aqui, a minha primeira atitude foi falar, eu preciso entrevistar o pastor Josué Valandro. Tudo bem, pastor Josué? Márcia, muito prazer. Que muito bom que você tá obrigada, aqui. Eu que agradeço, Uma nós que alegria, agradecemos. Nós da Lagoinha, da Rede Super, agradecemos por você ter aberto as portas da sua igreja, da sua casa, né? A igreja é uma extensão da nossa casa. É verdade. E com muito carinho nos receber aqui e mudar todo o esquema, o schedule, né? A agenda, faz uma bagunça, mas é por um bom motivo, não é? Vale a pena, o objetivo é muito bom. Verdade. O pastor Josué está sendo muito conhecido no Brasil por causa dos vídeos da oração que foi feita com Jair Bolsonaro antes das eleições, porque a Michele, a esposa do Bolsonaro, futura primeira-dama do Brasil, é membro aqui da Igreja Batista Atitude, ovelha do pastor Josué, e o Brasil todo começou a espalhar, né, os seus vídeos, um antes, o outro depois. Verdade. Muito emocionantes, muito bonitos, a gente que estava orando junto, que estava clamando a Deus junto, realmente foi um momento muito especial, né, pastor Josué? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só que eu queria saber antes, um pouquinho da sua história, como que você entregou sua vida a Jesus, você nasceu num lar cristão, você teve quando uma experiência marcante com Jesus? Bem, antes quero agradecer, porque estar na Rede Super é um privilégio muito grande, eu louvo a Deus por tudo que vocês têm feito, vocês têm impactado tantas vidas, então meu beijo ao pastor Márcio, toda a equipe da Lagoinha e da Rede Super, né? Falando de mim, eu nasci num lar cristão, meu pai é pastor há mais de 50 anos, pastor Josué Valandro de Oliveira, e eu sou o Júnior, né? José Valandro de Oliveira Júnior, vulgo Juninho na infância, né? E eu fui criado num lar cristão de muito temor a Deus. O meu pai é um homem apaixonante, um homem que eu nunca vi falando mal de ninguém, um homem que tinha uma entrega às ovelhas, o verdadeiro pastor de ovelhas, e tinha mais uma coisa no DNA dele, que era a paixão por almas. Então era um camarada focado em ovelhas e apaixonado por evangelismo. Então é bem parecido com o nosso pastor Márcio. Exatamente, é o perfil do pastor Márcio. E eu fui criado nesse contexto. E aos 8 anos de idade, eu que sempre ouvi meu pai falando de céu, de inferno, essas coisas que muita gente não está falando hoje, né? É verdade. Essa coisa de vida eterna. Eu com 8 anos de idade, eu estava numa vigília da igreja e ali me bateu uma consciência muito grande de que eu era um pecador, mesmo sendo um menino. E eu convidei Jesus para entrar no meu coração e é impressionante, porque eu me lembro como fosse hoje, de uma bomba de paz que explodiu no meu peito. O meu pai não estava na hora ali, o meu pai estava no gabinete dando aconselhamento durante a vigília, e eu fui lá no gabinete, bati na porta, eu em prantos, meu pai achou até que alguém tinha batido no menino, e eu falo, pai, eu entreguei minha vida a Jesus, se eu morresse até hoje eu não ia para o céu. E aí o meu pai se ajoelhou comigo, e a gente chorou, e meu pai, Senhor, muito obrigado, porque eu venho orando para que meu filho tenha salvação em Jesus. E ali começou uma nova era na minha vida. Eu fui um jovem com as mesmas paixões de todo jovem, as mesmas tentações, mas eu sabia que eu já tinha o Espírito Santo na minha vida, que eu já era selado por esse Espírito. Eu tinha consciência plena de que para todo mundo, se fizessem aquilo, era um tipo de lei. Mas para mim seria uma outra lei, porque eu estava debaixo da lei de Deus. Que lindo! E você, ao longo da sua juventude, você viveu com essa certeza, mas você recebeu um chamado pastoral muito cedo. Quando você sentiu que você tinha, além desse selo do Espírito que não te permitia fazer certas coisas, né? E que te trazia esse temor de Deus, que é esse freio na nossa vida. Perfeito. Quando você teve essa consciência que você tinha um chamado, além de ser um simples, né, digamos assim, não simples, mas um servo de Deus, mas você tinha um chamado também pastoral? Bem, tudo começa quando eu estava na 3ª série primária ou 2ª série primária, em que uma professora, ela falou, vou fazer um culto e você vai pregar. E ela reuniu todos os alunos daquela escola pública que eu estudava, lá em Marechal Hermes, e o meu pai fez um sermão baseado em João 3,16 para mim,
E eu, com o sermão do meu pai, preguei meu primeiro sermão. Gracinha. Ali começa uma história. Depois daquilo, foram muitas oportunidades de pregar. E eu comecei a pregar. Então tinha o dia dos adolescentes, eu pregava. Tinha dia dos jovens, eu pregava. E com 17 anos, eu já era líder da juventude da igreja do meu pai, que era uma igreja grande, lá na Ilha do Governador. E liderava jovens de 20 e tantos anos, e eu com 17. E ali começou um despertamento. No entanto, eu não queria ser pastor, a verdade é essa, né? Então eu fiz um plano para Deus. Falei, Deus, o meu pai não tem final de semana para ele, o meu pai vive em função dos outros, o meu pai não tem a grana que eu acho que é legal ter, né? O meu pai não tem uma série de benefícios que são legais da gente usufruir. Então, deixa eu te falar, Deus, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, e eu vou bancar a obra de Deus, vou bancar missões. Então, fique tranquilo, não vou deixar de ser um servo de Deus, não. Mas eu não quero ser pastor. Do meu jeito. Isso foi uma coisa assim que eu, meio que sabendo que Deus estava mexendo comigo em direção ao ministério, eu fui tentando fazer uma alternativa para Deus. Isso era um pouco inconsciente e um pouco consciente. Dias difíceis era quando eu pregava e as pessoas chegavam no final e falavam assim, você tem certeza que você não tem um chamado pastoral? Você abençoou demais a minha vida. Nossa, e tal. Então aquelas frases eram terríveis para mim, porque eu não queria ouvi-las. Eu adorava pregar, mas eu não gostava de ouvir do resultado da pregação quando estava associado a ser um pastor. Mas aí fui fazer faculdade de informática, me formei na PUC do Rio de Janeiro, fui trabalhar numa multinacional americana, depois de lá eu fui para um banco de investimentos, comprei apartamento, fui viver minha vida. Me casei, vivendo uma vida bem bacana. Só que um pouco antes do meu casamento, 2 anos antes do meu casamento, eu entendi claramente que eu não ia ser feliz de outra maneira que não fosse no ministério pastoral. Então eu comecei a fazer o seminário, dizendo, Deus, o que o senhor vai fazer depois? Se eu vou ser pastor tempo integral ou não, eu não sei. Só que, na verdade, eu sabia. Com um mês de seminário, eu já sabia que eu ia largar tudo, que não ia ter condição nenhuma de dividir meu tempo entre duas coisas, que o meu chamado era integral. Fiz os 4 anos de seminário, e aí veio um convite para ser pastor em Ipatinga, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, Minas Gerais. Terra de muito atleticano, de muito cruzeirense. É verdade. Né? Gente boa. Gente boa, Terra do pão de gente queijo. acolhedora, que desconfia um pouco no início, mas quando sente o seu Verdade. coração, confia e se entrega com você. E eu fui pastor lá numa alegria muito grande, mas isso envolveu uma renúncia, porque eu tive que deixar meu emprego. Eu era coordenador da área financeira de um banco de investimentos, né? E a minha esposa trabalhava também num plano de saúde bem conhecido no Brasil, e nós tivemos que abandonar tudo e ir para Ipatinga. Eu fui nessa época para ganhar 1/3 do que eu ganhava, e fui feliz, não fui com peso nenhum. Já tinha filhos nessa época? Não tinha. Meus 2 filhos nasceram em Ipatinga. Olha O Lucas e o Gabriel. E lá em Ipatinga eu experimentei o prazer, a alegria de ser pastor. Pode ter pastor tão feliz quanto eu no ministério, mas eu duvido. Eu duvido porque, assim, eu acho que não tem nada mais aventureiro na vida do que o ministério pastoral. Adrenalínico? Adrenalina pura. A gente inventa uma palavra. É andar de balão na Capadócia, entendeu? É um negócio surreal. É verdade. É um visual extraordinário, que é o ministério pastoral, né? Então, fiquei 5 anos e meio lá, e aí, finalmente, eu fui para um congresso, e eu ouvi um homem chamado Irmão André, e aquele negócio todo do Irmão André, os desafios dele, contrabandeando Bíblia para a cortina de ferro, e os milagres que Deus fazia, eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu quero esses desafios. E pouco tempo depois, Deus confirmou para mim que eu teria um chamado para algum desafio. Foi quando eu recebi um convite para vir conhecer um grupo pequeno, que se reunia na Barra da Tijuca, numa escola municipal, que não tinha recursos, que não tinha uma liderança formada, que não tinha equipamentos. Quantas pessoas tinham? Nós tínhamos menos de 30 pessoas que se reuniam nessa escola municipal. E a gente dava uma lata de tinta, dava uma lâmpada e dava uma bola em troca de se reunir ali no domingo. E tem passagens muito engraçadas nisso, né? De às vezes chegar lá para o culto, era às 6h30, se não me engano, e chegar lá e tá o zelador de camisa do Vasco,
de sunga, tomando cerveja. E aí, pastor? Eu falei, opa! Mas quem entrar ali, quem acreditar naquele lugar como sendo um local de adoração a Deus? Foi um início muito complicado, mas Deus nos abençoou e chegamos ao momento que estamos vivendo. Ali então nasceu a Igreja Batista Atitude. Naquela Aquele grupo de 30 municipal. pessoas, naquela escola municipal. Que coisa linda. 2/3 do grupo de uma comunidade carente, próxima da Barra da Tijuca, apenas 1/3 realmente da Barra, Recreio, Jacarepaguá. Então a gente ainda tinha assim poucas conexões com a Barra. E graças a Deus fizemos as conexões com a Barra e aqueles amados irmãos lá da Tijuquinha continuam conosco até hoje. Até hoje. A igreja fluiu. Quantos anos? São 15 anos. Dia 27 de setembro de 2003 eu assumi aqui. Dia do aniversário do meu irmão. É mesmo? É, meu irmão já. É dia de vitória, tá? Dia de vitória, dia lindo. Um homem de Deus, meu irmão também, meu irmão mais velho. E coisa linda, pastor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, dá para fazer mais uma pergunta então antes do intervalo. Vocês estavam aqui, vocês estão aqui neste local há quanto tempo? Nós estamos aqui há 4 anos. Porque aqui é muito grande. Quantas pessoas cabem aqui? Cabe 4.000 pessoas sentadas. Hoje em dia, quantos membros tem a Igreja Batista de 10.000. 10.000 membros. Então, você tem vários cultos ao longo do domingo. No domingo, nós temos 2 cultos aqui e nós temos outros polos, igrejas polo, espalhadas pelo Rio de Janeiro, totalizando essa membresia toda. Porque depois de um tempo, a gente deixou de ser uma igreja de bairro para ser uma igreja de cidade. Sim. E ficou impossível a gente atender essas pessoas sem ter uma unidade próxima da casa deles. Então hoje nós somos 12 igrejas e 3 fora do Rio de Janeiro e 9 no estado do Rio de Janeiro. Olha só que interessante. Você tem planos de continuar expandindo, abrindo outras igrejas Atitude em outros estados também do Brasil? Agora é irreversível, né? Porque chegou um ponto que você começa a formar gente com coração pastoral. E começa a se converter gente no seu contexto de igreja que está morando em outro lugar, mas veio aqui, se converteu e se muda para outro lugar. Ou se muda. Então, por exemplo, Orlando. 6 famílias da nossa igreja mudaram para Orlando. Eu nem pensava em abrir igreja em Orlando. E aí eu fui lá para uma conferência em Orlando e aí eles falaram, pastor, vamos fazer um culto? Vamos. Chegou no culto, eles prepararam um negócio tão lindo. Falei, não tem jeito não. Fui no contador e abri a igreja e graças a Deus está fluindo lá. E que bom que ela é tão simples, né? Abrir igreja, abrir uma empresa. Em meia hora você abre uma empresa. Nós vamos chegar lá, vamos desburocratizar o Brasil também, né, pastor José? Bom, tem muitas coisas para saber também mais sobre o seu ministério, sobre essa questão também, a repercussão das orações que você fez pro Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente continua. Já estamos de volta aqui no Mente Aberta, apresentado hoje pelo pastor Cássio Márcia Rezende. Pastor Cássio Miranda abriu essa sessão para mim porque eu vim ao Rio de Janeiro e nós aproveitamos que fomos muito bem recebidos aqui na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, e fomos muito bem acolhidos pelo pastor Josué Valandro. É com ele que eu estou conversando hoje, você que está acompanhando a gente aqui, sabendo dessa trajetória tão linda que Deus faz e Deus nos surpreende, né, pastor Josué? A Igreja Batista Atitude cresceu muito, né, ao longo desses anos, pelo todo esse testemunho que você está contando para a gente. Tem igrejas que têm alguns focos, alguns alvos, né, digamos assim. Vocês têm um foco, missões, um trabalho social, um trabalho de inclusão, ou vocês tentam também abraçar em todas as frentes? A gente acaba, por ter uma igreja tão grande, tendo potencialidades em vários segmentos. Então, não tem como a nossa igreja hoje falar, não, nosso foco é adoração, né? Nós temos adoração, nosso ministério Atitude, né, de louvor, tem feito canções que o Brasil inteiro tem cantado, né, como Nada Temerei. Então, isso é muito legal. O B1 Music está explodindo, milhões de visualizações, tem adoração, mas também tem ação social? Tem ação social.
Estamos começando uma creche agora para 250 crianças. Um centro de tratamento de dependentes químicos também já começamos. Né? Na área de missões, a gente montou a Missão Atitude. E a Missão Atitude ela está planejando todo esse plantio de igrejas. Nós temos 12 igrejas hoje, mas nós já estamos caminhando para plantar uma igreja no sertão do Piauí e a partir daí plantar várias igrejas numa área menos evangelizada do Brasil, que é o Piauí. Já temos um missionário lá no Ribeirinho, plantando em comunidades ribeirinhas, igrejas também, e outras coisas estão acontecendo. Então a gente tem o foco em missões. Agora o grande foco da nossa igreja realmente, como igreja local, é a visão celular. Nós trabalhamos com células, nós temos 1.015 células, né? Não sei, porque todo dia aumenta, então mais de 1.000 células. E a gente procura oferecer uma coisa que é fundamental na vida de qualquer pessoa, que é o pastoreio. Então as células é a nossa grande estratégia aqui na igreja, apesar das outras frentes. Ministério de Família, todo ano são 1.800 pessoas que passam pelos nossos cursos de família. Então tem várias frentes, como a Lagoinha também tem, porque a igreja realmente acaba abraçando muitas potencialidades. Com certeza, é um slogan, né, que o pastor Márcio gosta de falar e que cabe muito para igrejas com esse perfil, que é grande para servir e pequena para se importar. Né? As células, que são essas micro igrejas, onde as pessoas são cuidadas, são pastoreadas, onde elas se sentem importantes, elas são importantes. E uma igreja grande, ela tem um potencial para trabalhar em muitas frentes, muitas, né, como igrejas pequenas não têm, infelizmente, né, exatamente pelo número de pessoas, pelo conteúdo dessas pessoas, no sentido de valores, de pessoas preparadas para trabalhar em tantas áreas e pela diversidade também, né? Quanto mais gente, mais diversidade você tem de dons, de talentos que podem ser usados para a obra de Deus, para a glória de Deus, e isso é maravilhoso. Verdade. Bom, você citou o sertão, e todos nós aí, eu citei no começo da conversa que você tem ficado muito conhecido, a igreja também, por causa dos vídeos, principalmente da primeira oração que você fez antes das eleições, né? Sim. Com o Messias Bolsonaro, que era candidato à presidência da República. E como é que foi essa repercussão para você, como pastor, como homem, e para a igreja? Bem, há coisas que a gente planeja tentando chegar a algum lugar. E há coisas que a gente é conduzido por Deus para chegar a determinado lugar. As primeiras costumam dar errado, porque o nosso coração é enganoso. A segunda, que Deus está conduzindo, você pensa que está no final da linha e você está chegando no paraíso. Deus está fazendo alguma coisa extraordinária. Então o que acontece? Eu nunca planejei que acontecesse o que aconteceu. Milhões e milhões de pessoas viram aquela primeira oração. Nunca planejei isso. A Michele me liga e diz: pastor, o Jair vai no culto hoje. Falei, em plena campanha eleitoral, o homem vai parar na igreja. Achei lindo aquilo. Ele já vinha à nossa igreja em vários momentos, em vários eventos aqui, sim. Mas no meio de uma campanha eleitoral, as pessoas estão procurando multidões para buscar votos. Ele veio para o culto. Não me pediu nada. Quando eu olho, está o Jair Bolsonaro, né, que era deputado na época ali, sentado perto do Ministério de Surdos da nossa igreja, que o ministério incluía, a esposa do lado, com a camisa do ministério, aquela simplicidade da Michele. E eu fiquei olhando aquilo, tão bonito isso. E eu sabendo da luta que eles estavam vivendo, ameaças, andando para lá e para cá, correndo risco de vida. E eu falei, eu quero chamar aqui o deputado para que eu possa orar. Como eu faço com todos os candidatos que vêm na igreja. Só que eu nunca tinha levado no púlpito. Eu sempre fiz ali embaixo. É mais pedagógico do que bíblico. Porque em cima e embaixo não mudou, a ambiência de Deus está ali. Mas eu nunca tinha chamado ali no altar, né? Vamos dizer assim. Mas só que a intérprete de Libras estava ali. Eu ia orar por ele pertinho ali, ia confundir os surdos. A gente valoriza muito esse ministério aqui na igreja. Então eu falei, sobe aqui. Ele subiu. Quando eu começo a orar por ele,
eu vejo aquele homem que é meio truculento, às vezes para falar, tal, porque tem que ser do Congresso, ou você peita ou você morre. Né? E ele não negocia, ele não se vende. Então eu vejo aquele homem assim, de decisões, de debates, chorando que nem a criança. Eu sou gente. A minha ovelha está ali, sentada. Eu sei o que ela está passando. Eu sei o que a família está passando. Eu sei o que ele está passando. Porque a gente conversa, a gente dialoga. Então, naquele momento, eu me emocionei. Fiz uns comentários a mais do que normalmente eu faria. E depois, quando eu fui orar, alguém pode dizer assim, você acha que você falou mais do que deveria, falou menos do que deveria? O que você acha? Eu falei, estava orando. Estava orando. Sabe quando eu imaginei que isso iria para a internet? Em nenhum momento. Pensa no dia da inocência. Pensa no dia que você fica meio abobalhado. Olha que eu não sou uma pessoa tão inocente, não. Claro. Nesse dia deu um apagão de malícia. Eu não imaginei. Acabou o culto 1h da tarde, oramos por ele. Quando deu 2h da tarde, eu estou em casa, 2h15 por aí, já alguém me manda um recadinho. Está sabendo que está circulando por um monte de rede social aí um vídeo assim assado? Está sabendo que já tem gente sentando malho aí e tal? Quando eu fui dar uma olhadinha, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Parei de olhar, porque eu ia pregar de noite, falei, não vou misturar as coisas não. Vim para o culto à noite, preguei e tal, despedi do pessoal. Aí aqui o pessoal falou, pastor, o negócio está rodando aí, hein? Eu falei, é mesmo? Quando chegou na segunda-feira, começa a ligar gente de Dubai, dos Estados Unidos, começa a ligar gente, que eu já preguei em vários lugares, gente que me conhece, gente da Europa, começa a ligar. Poxa, eu te vi, gente de Israel, eu vi. Então, e gente me defendendo, porque gente, muitas pessoas me malhando, que é isso? E púlpito não é isso? Aí minha mulher perguntou para mim, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou para o shopping tomar um café. E foi o que eu fiz. Café é sempre muito bem-vindo. Fui para o shopping porque não tinha o que fazer, porque já estava feito. E eu não planejei. Só que eu queria te falar uma coisa, Márcia. Foi um dia profético. Com certeza. Foi um dia profético. Todos que estão me falando isso, a princípio eu rechacei um pouco, mas depois eu comecei a entender, pelas autoridades espirituais, pastores, grandes líderes do Brasil me falando isso, foi um dia profético. Por quê? Porque trouxe sobre a igreja evangélica principalmente, e também a igreja católica, uma reflexão. E aí, nós vamos apoiar esse homem ou não vamos? Isso aí. Nós vamos brincar de que está tudo bem, qualquer um que foi eleito, a família está garantida, qualquer um que foi eleito, os padrões morais estão garantidos, qualquer um que foi eleito, a liberdade nas universidades públicas está garantida, nós vamos brincar que isso está garantido, ou nós vamos nos posicionar em prol do que é reto, do que é correto, e quem melhor representa isso de todo o cenário de candidatos é Jair Messias Bolsonaro. Aquilo gerou uma reflexão, e aí começou a me ligar gente do Brasil inteiro, perguntando e tal, e falando, e como é que é, e o TRE foi aí, e aquilo acendeu no Brasil uma discussão, e eu também tive uma reunião com o Global Kingdom, que reúne pastores do Brasil inteiro, e ali também eu pude conversar sobre esse assunto todo. Resultado, eu vi que muita gente começou a se posicionar. Verdade. E muita gente começou a falar abertamente, eu quero melhor para o Brasil e nós não podemos aceitar mais isso, e esse homem está alinhado com o que a gente pensa. E eu fico muito feliz de saber que foi um dia profético e que não foi Josué, que foi o Espírito Santo, porque eu não planejei, eu não conduzi, não fiz nada. Ele fez. E ele conhece seu coração, sabia da motivação do seu coração, porque muita gente pode achar assim, ele aproveitou, com certeza você recebeu críticas, que como se tivesse aproveitado a presença dele para projetar a igreja ou você mesmo, seu ministério. Como Deus viu o seu coração, um coração puro, um coração de servo, com a motivação correta, no lugar de simplesmente, eu como pastora também acredito que faria o mesmo, chamaria, se fosse ele, se fosse outro que tivesse ali para orar,
com essa intenção pura. Agora, todos que se posicionaram, todos que nos posicionamos, que eu me incluo, né, fomos criticados, muito mais apoiados do que criticados, graças a Deus. 98% apoiou. Mas tem lá uns 2% lá que critica forte. E que continua criticando, e a gente respeita, é claro. Mas acho, como você citou, algo que é importante, que foi diferente nessa campanha, que a igreja se posicionou de uma forma geral. E que a igreja tomou consciência de que estava algo muito sério para acontecer. E muitos líderes que nunca, inclusive o meu próprio líder, o meu pastor amado, pastor Márcio, que nunca tinha se posicionado assim, dessa maneira, também se posicionou pela necessidade de orientar a igreja, de orientar as suas ovelhas. E as ovelhas esperam uma posição. Muitas pessoas, quando me posicionei, falaram: parabéns, que bom que você, que é uma figura pública, se posicionou. Então, a gente sabe que quando Deus faz, Ele faz, né? A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, que pena, mas que bom que depois deu tudo certo e depois você chamou para orar já como presidente. E aí, você continuou recebendo críticas? Agora, eu acho que o pessoal já me bateu tanto que eles não estão muito preocupados mais de ficar me batendo, porque falou: pô, ele não está nem aí. Então, eu acho que diminuiu. Continua a gente batendo, mas diminuiu um pouco. Só que quando o presidente falou assim: domingo eu vou lá, eu queria que todo mundo soubesse no Brasil. Ele veio para cultuar. Ele chegou aqui no início do culto, ficou até o final do culto. Então, isso é muito lindo. Isso é um momento assim, exponencial e completamente diferente de tudo que aconteceu nessa nação. Quando que um presidente quis buscar uma oração pelo seu novo desafio, pelo seu novo momento? E foi o que aconteceu. Então, quando ele veio aqui na igreja e a gente pôde orar agora, ele já eleito presidente, eu vou te falar que foi um dia de nervosismo para mim. Imagina, muito emocionante. É emocionante, porque a gente elegeu um homem de uma humanidade absurda. Isso que eu queria perguntar para você. A gente estava conversando nos bastidores aqui, o pastor Josué falando um pouquinho sobre o Bolsonaro, e eu falei assim: a gente pode falar isso? Porque estava conversando informalmente aqui, ele falando dele, que infelizmente foi construída pela mídia uma imagem muito diferente da que ele é, né, pastor? E você que convive com a Michele, que é sua ovelha, a esposa dele, e também convive com ele, o que você tem a dizer sobre ele para o Brasil? Eu tenho a dizer que... Rapidamente, que infelizmente nosso tempo está acabando. Eu tenho a dizer que o Brasil elegeu um homem que tem 28 anos de vida pública e não tem um caso de escândalo na história dele. Um homem que falou: só chego lá se eu não tiver que prometer nada para ninguém. Isso é inédito na história do Brasil. Sim, mas isso aí todo mundo já ouviu. Eu quero que você fale dele como um homem, naquele dia a dia que você vê a humanidade, o sentimento. Para melhorar, é um homem de uma simplicidade descomunal. É um homem que não se encanta com os holofotes. É um homem que está decidido a mudar a história do Brasil. Eu estava no hospital, ele esfaqueado. E ele disse para mim: pastor, eu vou reunir uma equipe de primeira se eu for eleito. E nós vamos mudar a história do Brasil. Um homem que senta na carrocinha de cachorro-quente com a mulher, um deputado federal, senta na carrocinha para comer cachorro-quente. Um homem que vai na Restinga de Marambaia, é atendido lá pelos soldados, pelos cabos, eles ficam encantados pelo tratamento que um presidente eleito os dispensou e que eles não estavam acostumados com outros que passaram por lá. Um homem que todo mundo que cuida dele ali tem honra de cuidar. Muitos policiais se ofereceram para ficar cuidando dele nesse período todo, aí gratuitamente. Tem noção do que é isso? O Brasil fez uma campanha voluntária, gratuita, como nunca antes foi vista, né? Por amor, por esse patriotismo que ele resgatou. Inédito no mundo. Inédito no mundo. E a gente viu agora ele ligando para o Silvio Santos, a gente fala: meu Deus, e ele falou: em 26 anos, eu acho que de Teleton, nunca um presidente da República ligou para ele. Quer dizer, se você vê que não é nada forçado, é dele, ligou para fazer uma doação. Ele não ligou, nem pensou que fosse estar no ar a ligação dele. Então a gente vê que realmente é um homem diferente e que Deus o abençoe. Nós vamos continuar orando por ele. Eu tive que tomar aqui a palavra, porque eu tenho que encerrar, que pena. Mas só uma coisa, não espere do presidente que ele vai acertar em tudo. Ele vai fazer algumas coisas que você não vai concordar, que você não vai gostar. Deixa eu te falar, nem a gente acerta em tudo, né? Nós temos que ter um compromisso de intercessão, de busca de Deus em favor do presidente durante 4 anos e não apenas por um momento. Pastor Josué Valandro,
para agradecer a recepção que a gente teve, esse carinho com que vocês nos receberam aqui na Igreja Batista Atitude. A gente quer dar um presente. O nosso pastor Márcio mandou um presente para você, que são aqui, ó, 60 anos da Igreja da Lagoinha. Tem muita história linda aqui e ele passa para você esse livro, tem fotos, tem história e que você vai se inspirando aí, né? Porque você está ainda já crescendo tão rápido, com 15 aninhos, debutante. É verdade. E que Deus te abençoe muito, continue te usando. Viu, muito querido? obrigado. Muito obrigada. Isso aqui vai ser um material de muita pesquisa para mim, porque vocês têm uma história linda. Verdade. E nós estamos engateando, temos 15 anos, temos 45 para aprender com vocês. Né? Amém, mas então, vocês já estão obrigado, tá? caminhando muito bem. Muito obrigada. Amém. Nós que agradecemos mais uma vez, agradeço a sua presença aqui no Mente Aberta e continue assistindo a Rede Super, uma TV que te inspira sempre. Um grande beijo, até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.